Porque, na verdade, a sociedade não gosta da polícia, né? E nenhuma polícia do mundo é benquista. Tem um ditado que diz assim: o homem diante do perigo invoca Deus e chama a polícia. Passado o perigo, ele esquece de Deus e xinga a polícia. E é verdade. Ninguém gosta de um órgão que está ali para te chamar a atenção. Fazer cumprir a lei. Para fazer cumprir a lei. Então, nós é que temos que cuidar da gente mesmo. Então, é uma família unida? É. E olha que aqui em Brasília, né, na época do Papaléguas, que houve a morte desse bandido Papalégua, que tinha matado um PM, passaram-se 11 anos sem ninguém tocar num fio de cabelo de PM. Porque eu acho que o exemplo na época foi dado, né? Houve uma insatisfação muito grande pelo crime praticado pelo bandido em cima de uma criança de 4 anos e a morte do PM. Então, não estou aqui pregando o extermínio de bandido, não, né? Sim. Eu estou dizendo que eles fazem isso, e aí é onde vem a minha tristeza com relação ao ordenamento jurídico do nosso país, que é exatamente o não cumprimento das leis, o afrouxamento das leis. Por isso que, se você pegar minhas 5 propostas, são propostas contundentes, mas que são necessárias. A primeira é acabar com o saidão. Nós conseguimos lá, o projeto meu já foi aprovado junto com os outros no dia 3 de agosto, foi para o Senado. A segunda é reduzir a idade penal, está no Senado. A terceira é o cumprimento integral das penas, você tem que cumprir a sua pena. Acabar com essa balela de ler um livro, diminui um dia. Doou sangue, diminui tantos dias. Não. Você foi condenado a 5 anos, você tem que cumprir os 5 anos. E se o bandido souber que vai cumprir mesmo, ele pensa 2 vezes antes de apertar o gatilho. É o que eu não consigo entender. O cara vai para dentro daquele inferno da cadeia. Sai lá, pior. Falando que tá lotado, dormindo com a cara na privada, reclamando da comida. Porque eu aqui já teve dia de eu ter que comer miojo feito com a água do chuveiro, porque eu não tinha dinheiro para comprar gás. Eu peguei o miojo, peguei a água do chuveiro, botei bem quente e comi. Mas eles comeram uma marmita lá nesse dia. E eu comi o miojo. 3, 4 refeições, e se for carne todo dia, eles reclamam. E o cara quer voltar para lá. Pois é. Ruim, mas eu quero voltar para lá. Deixa eu te dar um dado aqui que assusta todo mundo. E eu tenho falado isso nas minhas reuniões. De cada 10 bandidos que saem do presídio, 7 a 8 voltam para o presídio. Então a polícia está enxugando o gelo. E a reincidência, ela passa de 75%. E o custo disso para o Estado? Um absurdo de dinheiro. Então aí vem a minha 4ª proposta. Trabalho obrigatório para o preso. Bota o preso para trabalhar, vamos ensinar uma profissão para ele. Esse preso aprendendo uma profissão... Não era um projeto que o Bolsonaro falou que ia pôr? Esse projeto é meu, está lá. Está na Câmara. O preso trabalhar? O preso trabalhar. É seu? Tem vários autores, né? São vários projetos. O meu é um dos mais antigos. Esse projeto diz o seguinte: o Estado tem que ensinar uma profissão. Porque a mesma sociedade que quer que o preso trabalhe é a mesma sociedade que também não dá emprego para o preso. Quem é que quer empregar um ex-presidiário? Não emprega. Mas o que é que acontece? Então, se você vai cumprir 5 anos e você aprende lá a ser eletricista, mecânico, pedreiro, você, quando sair do presídio de forma autônoma, você pode começar a trabalhar para sustentar a sua família, tá certo? Então, por isso que eu defendo o trabalho obrigatório por preso, para a gente ensinar uma profissão para ele e ver se diminui essa reincidência. E a 5ª proposta, acabar com o tal do auxílio reclusão. Isso é uma vergonha. Sim. Você beneficiar, pagar R$ 1.655 para quem matou um pai de família, para quem estuprou, para quem matou por R$10. Quer dizer, o cara que matou vai ganhar, a família dele vai ganhando 1.655 e a família da vítima não ganha nada. Isso é uma vergonha. Agora, isso não é uma lei, isso é uma portaria do Ministério
O INSS, né? Ministério da Previdência, né? Sim. Não sei mais nem se existe Ministério da Previdência. Isso precisa mudar. Tem uma inversão de valores nisso aí. O crime, nessa situação, compensa. Mas uma portaria pode ser revogada pelo ministro atual? Pode. Por que não revogou ainda? Boa pergunta. Boa pergunta. Vou perguntar para o Cavalão. Vou perguntar para ele. Não, por que é que eu quero voltar? Eu, com o mandato, eu tenho certeza que o Bolsonaro vai me ouvir. Eu não tenho dúvida disso. Eu vou chamar ele para conversar e dizer, nós precisamos mudar essas coisas aqui no Brasil. Não dá para continuar do jeito que está. Bandido não tem medo de ficar preso, porque não fica. E o cidadão de bem, trabalhador, é que se lasca. Você veja que o erro começa por aí. A imprensa diz, condenado a 200 anos. A Constituição só prevê 30 anos. E desses 30 anos, você cumprindo 1/6 da pena, você está em liberdade. Agora, a lei não era assim. Mas esse Supremo Tribunal Federal, que deve morar na Suíça, foram eles que colocaram os crimes hediondos com progressão de pena. Originalmente não tinha progressão de pena para crime hediondos. Regime fechado. Mas aí veio esses juízes, ministros, escolhidos pelos presidentes, que eu acho que eu defendo que o ministro tem que ser de carreira, tem que ser... O cara começou juiz de primeira instância, tal, tem que ser... Desembargador, STJ, e do STJ vai para o Supremo, tem que parar com esse negócio de botar juiz, ministro escolhido pelo presidente. Isso é uma vergonha. Com a ideologia na cabeça. E com a ideologia, com o rabo preso, quem ele indicou. Aí está. O que aconteceu com a soltura do Lula, a anulação da competência do fórum lá do Lula, foi o Fachin, que foi nomeado por quem? E por aí vai, quer dizer... O que eu questionei aqui, Frago, foi o seguinte, o advogado lá entrou com vários habeas corpus para o Lula, que o próprio Supremo negou. Sim. Por que negou o primeiro habeas corpus, sendo que o foro não era aquele para ele ser julgado? Já tinha que ser corrigido no primeiro habeas corpus. Olha, já dizia Rui Barbosa que a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário, porque você não tem a quem recorrer. O que nós assistimos ultimamente o Supremo Tribunal Federal fazer é uma coisa estúpida. A prisão do deputado federal Daniel Silveira. O artigo 53 da Constituição está bem claro lá. O parlamentar só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. Está lá, é bem escrito. O Supremo Tribunal Federal não está ali para mudar a Constituição, não. Eles têm que interpretar. É para isso que existe. Guardião da Constituição. Para que ninguém desrespeite o que está previsto na Constituição. Quem está desrespeitando a Constituição são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, isso eu não sei até quando isso vai durar ou quando isso vai parar. Então, você percebe hoje que o povo brasileiro não suporta mais. Se você fizer uma pesquisa de opinião pública, o Supremo Tribunal Federal não goza de prestígio, não tem mais prestígio como antes. A partir do momento que os ministros começaram a querer ser protagonistas de determinados processos e dar entrevistas, a coisa começou a... Ter Twitter. E você, até pouco tempo atrás, eu lembro que, até pouco tempo atrás não, há muito tempo atrás, ninguém conhecia os ministros do Supremo. Hoje, você não escala a seleção brasileira, mas você sabe quem são os 11 ministros da Suprema Corte. Então isso está errado. Esses caras querem muito holofote, vá ser político, vá ser outra coisa, e não ministro do Supremo. Bolsonaro colocou Alcolumbre no Senado. Bolsonaro colocou Rodrigo Maia, reelegeu o Rodrigo Maia, que veio do governo Temer, reelegeu o Rodrigo Maia na Câmara. Os caras pernaram ele. São dois amigos meus, tentei muitas vezes intermediar uma conversa. Rodrigo Maia, por sua vez, ele vai muito pela cabeça do pai, César Maia. Da esquerda. Da esquerda. Está lá.
junto com o Haddad, né? Agora, o Davi Alcolumbre, para mim, foi uma surpresa. Porque o Davi Alcolumbre, a gente se dava muito com o Bolsonaro. Cansei de a gente sair junto. Foi deputado também, né? Foi deputado, foi colega nosso e tal. Ali eu não sei o que aconteceu, né? Não sei o que aconteceu, né? Eu acho que deve ter ocorrido quando ele saiu, né? E eu acho que não foi honrado algum compromisso, sei lá, não sei. E que de repente porque ele fez o sucessor, o Rodrigo Pacheco. Eu li esses dias aí, o tempo que ele pegou o Pacheco, levou no Bolsonaro e falou, esse cara aqui, que era do Democratas, igual o Davi Alcolumbre. Porque eles tentaram mover lá para se reeleger e tal, e não deu. E não deu. Então, tem coisas que na política as pessoas não esquecem, não perdoam. Uma das coisas é a traição, né? Ninguém esquece. Não? Rodrigo Maia, eu acho que está fora da política, pelo menos por enquanto. Mas o Davi Alcolumbre, eu vi uma pesquisa ontem, ele estava em primeiro lugar para senador lá no Amapá, né? Então, e o que você achou no 7 de setembro do presidente do Congresso e o presidente da Câmara não terem comparecido ao evento do presidente? Puro egoísmo ou ciúmes, né? Eu acho que a festa, todo mundo sabe que era em apoio ao Mas Bolsonaro. Tinha um medo ali de um golpe? Não. Estava tremendo ali a galera? Não. Eu acho que não. Talvez, no máximo, eles estavam prevendo ou com medo de ser vaiado. Ser vaiado, no mínimo, né? Do povo gritar, hostilizados. Mas golpe, está descartada essa hipótese de golpe no nosso país. Não acredito que isso... Mais. Não cabe mais. Isso não cabe. Meu amigo Fraga, nós temos um quadro aqui chamado Curte ou Esquece. Vou pedir a direção para colocar aqui na nossa tela. Tá aí, Curte ou Esquece, com Alberto Fraga. Primeiro diretor... Botafoguense. Curto demais. É igual meu sogro. Curto demais. Sofredor. Isso aí como é que fala? Mas é espírito de... Né? Esse time deu muitas glórias ao nosso país. Seu pai era botafoguense? Não. Da onde você teve a tendência? Seu tio Fraga? Não, ele era flamenguista. Meus irmãos todos são vascaínos. E eu vi uma vez o cara jogar, Roberto, que era um centroavante, Roberto Miranda. E eu gostei e comecei. Na verdade, foi essa estrela que me seduziu. Não é a vermelha, não. Essa estrela é branca. Adoro esse time. Claro que Alberto Fraga curte o Botafogo. Próximo diretor, Vigilantes. É uma categoria que precisa ser melhor assistida. Tem algumas propostas para eles, como, por exemplo, dar o porte de armas, para eles se deslocarem da sua casa para o trabalho e do trabalho para a casa, e lutar por uma aposentadoria de 25 anos para eles, que eles merecem, porque eles exercem a profissão com risco da própria vida. Fraga, eu já fui dono de casa noturna, né? E há poucos dias eu tive um problema lá em Taguatinga, num restaurante. Uma conta veio errada e eu fui reclamar. E o gerente foi deselegante comigo, foi descortês comigo, falou: olha, ou você tira ou eu vou embora. Eu falei assim: se você sair, eu mando o segurança te pegar. E eu já fui dono de casa noturna. O que acontece com o cara quando ele veste uma farda, ele se empodera? Não, é porque ele recebe ordem do limite ali, passar da... Quando ele é contratado para resolver esse tipo de problema. Eu acho muito mais culpado quem dá a ordem para ele. Ele é um empregado. Então, às vezes, é bem verdade que diz que ordem impossível não se cumpre, né? Mas aí ele perde o emprego. Então, muitas das vezes, a gente tem que pensar que ele ali foi um instrumento, ele foi usado. O mau caráter aí é quem deu a ordem para ele. No caso, eu paguei a conta toda. No outro dia, eu liguei pro proprietário, que é meu paciente. Sim. E disse a ele: estive lá no seu restaurante a convite de um colega. E aconteceu isso. E ele mandou me ressarcir a conta toda.
É isso aí, tá vendo? Melhor do que você ter saído no braço com segurança. É o que eu falei para ele. Falei, tá vendo aquele carro ali fora? Você acha que eu preciso entrar aqui dentro e dar um golpe de uma picanha? Não tem entendeu? como. Não preciso disso. Então, Com o certeza. equívoco aqui, houve um equívoco, mas já que você não quer corrigir, então cobra aqui e depois eu resolvo, né? É isso aí. Então, é uma categoria que merece ser valorizada, mas eu falo, precisa bastante de treinamento. Por quê? Vai estar em ambiente com bêbado, né? Assim como a polícia. Você imagina a polícia... Você estava me falando aí sobre... Lá no Gama, como é que funcionava as articulações da noite lá do Gama. E eu tava pensando, falei, cara, você já observou que aonde tem confusão tem álcool? Tem bebida alcoólica? É isso aí. Aonde tem confusão tem bebida alcoólica. Às vezes o cara sai de uma casa noturna, aí passa num posto de gasolina e ali acontece o homicídio. É verdade. Ali acontece a briga. Quando, ali não, acontece quando não é o álcool, é a droga, né? E o álcool é uma droga também. Então, tem gente que bebe sem limite, né? Não consegue beber aquela... Essa lei Da lei seca? Da lei seca, isso aí foi a maravilha. Foi uma maravilha. Mas você quer uma opinião? Eu acho que ela é um pouco draconiana. Se eu tomar... Eu não bebo, viu? Mas eu vou dar o exemplo. Se eu tomar uma cerveja, um copo, é diferente de quem tomou 5 cervejas. E a lei, ela vale se você tomar um copo ou 10 cervejas, é a mesma coisa. Eu acho que tinha que ter uma certa... Antigamente era assim, não era? Era até um certo limite. Até um certo limite. Hoje Aí ela não tem limite. Cientificamente... Por isso que diz que é tolerância zero, né? Por isso que diz que é tolerância zero. Mas tem coisas que... por exemplo, eu não bebo, mas se eu tomar 2 dedos de vinho, eu não vou ficar bêbado. Antigamente, os policiais faziam o teste do 4, ou mandavam andar em cima de uma linha. Lembra disso? Lembro. Você é novinho, mas o pessoal deve ter falado. Anda na linha aqui. Se o cara saísse, você não pode dirigir. Hoje, realmente é o teor etílico, né, que comanda. Como eu também sou contra o seguinte: nenhum atropelamento, você não faz isso de propósito, o atropelamento. Agora, se você estiver bêbado, aí você tem que responder pelo crime doloso. Você não sai de casa para atropelar alguém. A gente sabe que às vezes um pedestre de forma, né, passa na sua frente, você não tem como frear. Então, eu defendo que esse crime tem que ser culposo. Agora, meu amigo, se eu bebi, aí tem que ser doloso. E hoje, infelizmente, a lei não está. É uma das coisas que eu quero fazer também quando chegar no Congresso. Claro que João Alberto Fraga curte os vigilantes do Distrito Federal e de todo o Brasil. O próximo diretor, Saidões. Totalmente contra. Os médicos aqui na fila. Totalmente contra os médicos, né? Esses anjinhos saem do presídio com o objetivo ou de matar alguém que já está encomendado, ou de praticar furtos, né? Ou de matar a ex-mulher. Eles não saem. Arrumou um talarico. Né? Isso, exatamente isso. E muitos não voltam. Então, eu não sei como é que as nossas autoridades ainda insistem, que isso é o Poder Judiciário, né, que concede esse saidão. E quer ver uma coisa engraçada? Meu projeto corrige isso. Os saidões não precisa ser final de ano, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais. Tem juiz soltando quem matou os pais no Dia dos Pais. Justamente. Então isso passou da hora. Isso aí tem que acabar e eu vou lutar muito para que isso acabe. Nós temos ali 2, 4, 6, 8 viaturas. Só nessa operaçãozinha aqui. Pois é. 8 viaturas que poderiam estar salvando vidas. Prevenindo crime. Prevenindo crime. Está protegendo os anjinhos aí. Protegendo os anjos que estão indo para casa ver mamãe e papai. Estão indo para o crime. Que quando chega na porta da casa...